Bom dia, traders! Vini Lang aqui, fazer análise da Injective. Injective que, do ponto de vista de Elliott, está num ponto interessante e também é uma moeda que eu não fiz análise pensando no longo prazo, tá? Então vou fazer uma análise desde o mensal, semanal, para ter uma perspectiva de longo prazo, depois vou para o curto prazo para passar em uma possível relação risco-retorno para vocês pensarem aí numa possível operação para Injective. Então, se inscreve no canal para não perder mais vídeos e bora para análise então da Injective. Vou começar do mensal, como eu comentei. E, bom, primeira coisa que a gente vê aqui que é uma tendência, claro, de alta, tá? Ela tá também dentro desse canal que a gente pode basear aqui um possível trade, né? Também pensando futuramente, tá? Tanto alvos quanto possíveis compras, tá? Não muito confiável esses canais, mas é uma boa base para confluências, tá? E independentemente disso aqui, basicamente eu vejo que tem um cenário possível que seria aqui um ABC, tá? Dentro desse longo prazo, ou até aqui um 2 e dentro dessa onda 3 aqui um ABC, tá? Tenho até colocado aqui para facilitar. Então, basicamente, uma coisa importante assim que eu queria passar para vocês é a questão de alvos, tá? Alvos ideais, alvos estendidos e alvos mínimos. Então, por exemplo, eu colocaria 100% aqui como alvo mínimo para essa extensão aqui, tá? Porém, o alvo ideal para um padrão diagonal aqui, que seria um ABC, mas de impulsão, essa região aqui entre 1.23 e 1.38, tá? Então seria entre 126 dólares e 200 dólares, tá? Eu sei que parece muito no momento, mas né, a gente fica com os pontos lá e aqui a gente tem um ponto de atenção na região dos 52. Então, fica aqui já uma análise do mensal, tá? Bem simples. O curto prazo aqui tá um pouco mais interessante, eu diria. Então, basicamente, o cenário é bullish, tá? Então, a gente está dentro, na minha visão, dentro desse 1, 2. Estamos na 3 ainda, para quem sabe fazer uma 4, uma 5, tá? E essa 3, basicamente, eu considerei ela também movimento de diagonal aqui, porque os alvos e retrações, eles ficaram melhores aqui nesse padrão, que seria basicamente A, B, C, tá? Então, C geralmente é 1, 2, 3, 4, 5. A gente estaria aqui 1, 2. Fizemos o topo da 3, da C, da 3, tá? E agora estamos na 4. Então, o que isso implica, né? Que eu queria passar para vocês também com relação a vocês aprenderem mesmo, tá? A primeira questão é sobre alvos, tá? Questão do padrão na diagonal, essa região entre 1.23 e 1.38 é sempre um ponto ideal de alvo, assim eu diria, tá? Outra maneira que a gente poderia medir alvo, então, seria que essa extensão entre A e B, os 100%, a gente vê que a gente já colocou aqui essa região, né? Já atingiu, aliás, os 100%. Então, a próxima região seria essa região aqui, entre 100 e 73 dólares, tá? Então, seria uma região também importante. E outra forma, né, a gente poderia medir só esse 1, 2 aqui também. E a gente vê que já passou, né? Ela estendeu bastante, então não seria a melhor forma de medir. A gente poderia medir também da 3 aqui para 4, que a gente não sabe aonde que termina, né? Se terminou ainda. Seria mais ou menos no 61, tá? Então teria mais uma confluência aqui próxima a essa região. Então provavelmente, tá? Se ela formar um fundo aí onde formar essa região aqui entre
74 e 111 é uma região que a gente deve procurar por um topo local, beleza? Falando ainda sobre do ponto de vista de Elliott e padrões, tá? Um padrão que é muito comum em ondas 4, né, que como eu falei várias vezes aqui no canal, onda 4, ela geralmente é uma correção mais por tempo, menos por preço, ou seja, a gente tem esses padrões em que o preço mais consolida do que corrige de uma forma, uma tendência forte de baixa no curto prazo. Esses padrões laterais, tá? Por ser um padrão mais lateral, menos corretivo, o preço ele geralmente vai do 0,23 de Fibo ao 0,5, tá? Então se a gente colocar aqui o que seria a onda 4, a gente tocou no 0,3, basicamente, tá? 0,23. E também outro padrão que é comum é basicamente um triângulo, tá? Um triângulo é um padrão bem conhecido aí. Do ponto de vista de Elliott, tá? Ele é formado por uma onda A, uma onda B, uma onda C, uma onda D e uma onda E, tá? Então, você, para operar esse tipo de padrão, né, tem duas possibilidades. Uma é você pode operar dentro desse padrão, tá? Especialmente shortando a B ou longando a E, tá? Seriam os melhores pontos. E ainda é um padrão que acontece bastante em armadilha, tá? E mesmo se ele romper para baixo, não invalida a contagem da onda 4. Porém, é um padrão que, quando acontece, geralmente ele finaliza, né, aqui na E e rompe para cima. Então a gente tem dois possíveis pontos para pensar em compras, tá? Quando a gente forma um fundo aqui e reverte no curto prazo na E, o stop abaixo da A, ou quando a gente rompe a linha de tendência aqui, tá? Aqui no caso eu desenhei um pouco mal, mas seria aqui. Então o rompimento aqui do ponto de controle, né, e do topo da onda D indica que provavelmente a onda 5 ela está sendo tá existindo, né? Tá sendo aí a onda que está acontecendo no momento. Então a gente passa aí da onda 4 para a onda 5. E a gente também tem outras formas de medir alvos, tá? A gente pode medir tanto numa microcontagem a partir do rompimento do ponto de controle, quanto até também essa extensão de Fibo aqui CD para o fundo da E, a gente olharia para essas regiões aqui, 1.61, 786, 2, até essa região aqui no curto prazo, entre 1.23 e 1.38, tá? Então, basicamente, a Injective aqui, o que eu queria passar para vocês é só essa ideia, tá? De uma microcontagem e um pouco do ponto de vista de teoria de ondas de Elliott, como a gente pode pensar em boas relações risco-retorno para as operações, tá? Então, se a gente fosse pegar, por exemplo, aqui esse trade da onda E, que eu comentei, teria uma relação risco-retorno de 4, tá? Não tão boa. Se a gente fosse pegar no rompimento aqui, dependendo do stop, teria uma relação risco-retorno aproximadamente de 4 para 1 também, tá? Ambos são válidos, tá? Ambos são válidos, inclusive a gente pode também, nesse ponto aqui, fazer um preço médio e subir o stop, no caso que está aqui, para cá, tá? Fazendo um preço médio a favor da tendência, que é algo que eu falo bastante também. Pelo menos nas lives eu falo, tá? Nos vídeos eu não lembro de ter falado tanto. Então a Injective, atenção então para esse rompimento aqui na região dos 38, tá? Rompendo essa região, provavelmente o preço deve ir mais. E aí teria essas regiões alvos aqui. Eu acho que esses 53 dólares é um bom alvo inicial, mas lembrem que se a gente der um zoom out e ver o cenário
desde lá de 2020, ela tem alvos maiores lá na região lá do 110, 86, tá? Então, é isso, fica atento aos suportes de curto prazo aqui, para quem quer operar um pouco antecipado, digamos assim, esse rompimento, tá? Então toda essa região aqui, principalmente. E para quem é um pouco mais conservador, quer guardar o rompimento, alarme na região aqui dos 39 dólares. Tá? Então ambos são válidos e primeiro alvo seria essa região de 58, mas acredito que antes do 58 a gente deva formar algum topo local aqui, que dependendo do seu... de como você está acostumado a operar, tá? Qual o tempo gráfico, pode ser um head ou até uma realização, tá? Se você não está acostumado a carregar muito as operações, beleza? Mas, na minha visão, a gente está num cenário geral do mercado em que a gente, no momento, tem a possibilidade de bons swing trades, né? Ou seja, além de boas relações de risco-retorno, operações um pouco mais demoradas, tá? Brevemente falando do sentimento da Injective, tá bullish, tá? Nada extremamente bullish, mas no geral aqui um sentimento bem saudável, eu diria, para conseguir romper essa região de 39. Beleza? Então vamos ficar no aguardo de mais price action para, quem sabe, estipular um alvo melhor para essa operação aqui, essa possível operação. Mas mesmo com um alvo talvez não tão exato, né? Tem uma boa relação risco-retorno no momento. Beleza? Então é isso. Comentem aí que mais vocês estão comprados, vendidos, vocês estavam de olho para esse triângulo na Injective também. E é isso. Bons trades a todos, bom final de semana, até mais.